Olá a todos, estamos de volta para mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto conjuntos numéricos. Hoje nós estudaremos o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q e ele é descrito como um conjunto dos quocientes entre dois números inteiros em que o divisor é diferente de zero. Ou seja, todo número que eu puder escrever na forma de quociente, na forma de fração, esse número ele vai fazer parte, ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais. A única limitação para essa condição é que o numerador, que é o número de cima, ele tem que fazer parte dos inteiros, tá bom? Tem que ser um número inteiro, e o denominador, que é a parte de baixo, que é o divisor, ele tem que fazer parte dos inteiros sem o zero, ok? Pode ser qualquer número inteiro, só não o zero. Então, observando aquele diagrama que nós já mostramos lá na aula passada, eu tenho aqui o posicionamento do conjunto dos números racionais. A gente observa que tanto os naturais como os inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais, ou seja, eles estão inclusos, né? Eles são subconjuntos, eles estão contidos no conjunto dos números racionais. Certo? Aí eu acabei de falar que tem que ser uma fração. Professor, mas os naturais, por exemplo, aqui o 2, ele não é uma fração. Como é que ele faz parte do conjunto dos números racionais? Todo número natural e todo número inteiro eu posso reescrevê-lo na forma de fração apenas adicionando o 1 aqui embaixo, tá bom? Então eu passo o tracinho aqui da fração, adiciono o 1, tá bom? Então está reescrito aqui como uma fração formada por dois números inteiros, não é isso? O 2 é um número inteiro e o 1 também é um número inteiro. Então, estou provando aqui que os naturais eles fazem parte dos racionais. Mesma coisa acontece com todos os números inteiros. Por exemplo, aqui o -3, o número inteiro, eu posso reescrevê-lo na forma de fração, apenas adicionando o 1. Isso não altera o resultado? Não. Se você dividir -3 por 1 ou 2 por 1, o valor continua sendo 2 e -3, certo? Então, eu não estou alterando, eu estou apenas reescrevendo de uma maneira diferente. Outro exemplo de número que também faz parte dos racionais são os números que a gente chama de decimais exatos, tá bom? Decimal exato. Lembrem bem dessas duas palavrinhas, a gente vai trabalhar com elas logo nessa aula de hoje. Então, um número decimal exato, ele pode ser reescrito, e eu também vou mostrar isso um pouco para frente, na forma de fração, ok? Então, 0,3 equivale na realidade a 3 sobre 10, tá bom? Tem um momento dessa aula de hoje que nós iremos fazer essa transformação. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa transformação. Outro exemplo de número que faz parte dos racionais são as dízimas periódicas, né? Todos já ouviram falar de dízimas periódicas, são aqueles números infinitos em que eu tenho uma parte do número que se repete infinitamente. Okay? Então aqui eu tenho 0,96, 96, 96 e aí esse 96 ele tem uma repetição infinita. Então esse número, uma maneira que eu posso representar ele seria assim, 0,96 e o traço em cima do 96. Esse traço aqui em cima do 96 quer dizer que o 96 é o período da dízima periódica, ou seja, é o valor que está se repetindo infinitamente. Tá bom? Então, uma das maneiras que eu tenho de representar a dízima periódica é dessa maneira aqui. Eu coloco o valor e destaco com esse traço em cima o período, que é a parte que se repete. Ok? Então, dízima periódica. E eu também posso representar, eu tenho que representar essa dízima periódica através de fração, senão ela não faria parte dos racionais. Ok? Então, uma dízima periódica que é um número um número decimal que ele tem casas infinitas, tá bom? Mas essas casas infinitas já têm um período. Ele só faz parte dos racionais porque eu posso representá-lo através de fração, tá bom? Então, em um momento dessa aula a gente vai fazer essa conversão, tá bom? Só fechando essa parte aqui, dizer aqui para vocês que a fração que dá origem a uma dízima periódica a gente chama de geratriz, ok? Então, aprenda essa palavrinha aí, geratriz, é o nome da fração
que dá origem à dízima periódica. Então vamos lá. Representação decimal das frações. Tomemos um número racional, P sobre Q, e para escrevê-lo na forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador, ok? Então, a gente vai mostrar o processo de transformar uma fração em um número decimal. Nós temos dois casos, né? O primeiro caso é quando a divisão, tá bom, dessa fração, ela vai me gerar um decimal exato, ok? Que era o caso daquele 0,3 que a gente viu agora há pouco. A gente vai mostrar como é que faz agora. Então, para realizar a transformação de uma fração em um número decimal exato, eu vou pegar e vou dividir o número de cima, numerador, pelo número de baixo, ok? Eu armo aqui a divisãozinha e aí eu vou realizar essa divisão. Então, o que é que acontece? Observando aqui, eu tenho que 2 ele é menor que 5, ou seja, eu não posso dividir 2 por 5. O que é que eu faço? Eu acrescento um zero, ok? No 2 vai ficar 20. E por esse zero que eu acrescentei aqui, eu tenho que acrescentar um 0, aqui já no quociente, já no resultado. Então vai ficar 20 dividido por 5. Agora eu posso fazer, né? Então 20 dividido por 5 dá um 4. 20 dividido por 5 dá um 4. 4 vezes 5 dá 20 e sobra nada, ok? Então aqui eu tenho um decimal exato que vai cair justamente nesse caso 1, que é quando eu transformo minha fração em um decimal e ela dá um decimal exato. Outro exemplo, 35 quartos. Vou transformar 35 quartos em um número decimal. Então, eu vou dividir o 35 por 4. 35 por 4 dá um 8, né? 8 vezes 4, 32. Do 32 sobra um 3. 35 menos 32 sobra um 3. Como o 3 não dá para dividir pelo 4, eu não vou parar de dividir agora, aí eu vou acrescentar um 0 a ele, e por esse 0 eu acrescento uma vírgula no quociente, ok? Então 30 por 4 eu posso dividir, dá um 7, né? 7 vezes 4 dá 28, ok? 30 menos 28 sobra 2, ok? Como o 2 não dá para dividir, acrescento um 0. Como eu já acrescentei a vírgula lá em cima, não faço mais nada, ok? Se eu tivesse que acrescentar outro 0 aqui, aí eu acrescentaria um 0 no quociente, mas não é o caso, né? Então 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, e aí eu sobro nada, né? Eu sobro 0 aqui, ok? Eu também tenho um número decimal exato. Na prática, pessoal, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 2/5 é a mesma coisa que 0,4 e que 35 quartos é a mesma coisa que 8,75, certo? Então eles têm o mesmo valor, mas estão representados de maneira diferente, tá bom? Aqui eu tenho uma representação através de fração e aqui eu tenho uma representação através de decimais, números decimais, ok? No caso aqui decimal exato. Então esse é o caso 1, né? Quando eu converto fração para decimal. O caso 2, o quociente obtido após a vírgula tem uma infinidade de algarismos, nem todos iguais a 0, e não é possível obter um resto igual a 0 na divisão, tá bom? A gente vai cair na questão da dízima periódica. Então, por exemplo, eu tenho aqui a fração 2/3 e vou converter ela para número decimal. O procedimento é o mesmo, vou fazer uma divisão. Então, como eu não posso dividir 2 por 3, acrescento um 0. E por esse 0 que eu acrescentei aqui em cima, vem um 0, aqui embaixo. Então, eu posso agora dividir 20 por 3. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. E vai sobrar 20 menos 18, vai sobrar um 2. Como o 2 eu não posso dividir por 3, acrescento um 0. Vai dar um 6, não é isso? Então, 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, sobra 2. Ou seja, eu sempre vou dividir 20 por 3, vai dar um 6, dá 18, subtraindo dá 2, que acrescenta o 0, fica o 20. Ou seja, fica um ciclo que não tem fim nunca.
Então aqui é que nasce a dízima periódica. Sempre vai dar um 6 aqui no quociente de maneira infinita, tá bom? Então o que eu posso dizer é que essa fração, 2/3, ela é na realidade uma geratriz. Lembrem dessa palavrinha, geratriz é a fração que você dividindo dá origem a uma dízima periódica, certo? Então, 2/3 equivale a 0,6666666 infinito, que na realidade, né, se você representar daquela outra maneira, é 0,6 e o tracinho em cima do 6. Por quê? Porque o 6 é o cara que se repete infinitamente, ele é o período da minha dízima periódica. Vamos ver agora como é que a gente faz a representação fracionária dos decimais exatos, ou seja, é o processo inverso do que nós fizemos até agora, né? A gente tinha o quê? A gente tinha fração, que transformou em número decimal. Agora nós temos números decimais e vamos transformar em fração, processo inverso, né? Então, voltando aqui para aquele 0,3 que eu mostrei lá no início da aula, como um exemplo de número racional, a gente vai ver como é que a gente transforma esse número decimal exato em uma fração. Bom, então, aquela mesma regrinha que a gente tinha dos naturais, que eu poderia simplesmente adicionar 1 aqui na parte de baixo, né? Criar uma fração e adicionar 1, eu também posso aplicar em números decimais exatos. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu dividir 0,3 por 1, automaticamente eu vou voltar a ter o valor 0,3, ou seja, eu não estou alterando o resultado, tá bom? O valor desse número. Mas para representar de maneira correta a fração, eu tenho que lembrar que em cima eu tenho que ter um número inteiro, né? Lá pela definição de racionais, seja no numerador, e no denominador também tenho que ter números inteiros, diferentes de zero, né? Embaixo, ok, 1 é um número inteiro, estaria valendo. Mas na parte de cima, no numerador, eu tenho 0,3, que não é um número inteiro. Então, eu tenho que, para validar esse número realmente como uma fração pertencente aos racionais, eu tenho que eliminar essa vírgula. E para eliminar essa vírgula, eu vou mover ela uma casa para a direita, ok? Vou pegar essa vírgula, que está antes do 3, e vou mover ela para após o 3. Posso fazer isso, professor? Sim, você pode fazer normalmente. A única coisa que você vai ter que fazer para não alterar o valor do número é fazer a compensação embaixo. Então, cada vez que você mover a vírgula para a direita na parte de cima, no numerador, você tem que acrescentar um zero aqui embaixo. Então, se eu vou mover uma vez, eu tenho que acrescentar um zero aqui após o 1. Então, na realidade, 0,3 sobre 1 equivale a 3 sobre 10. Tá bom? Então, tem um número racional aqui, que é uma fração. Na parte de cima tem um número inteiro e na parte de baixo também tem um número inteiro. Então, essa é uma fração que faz parte do conjunto dos números racionais. Tá bom? Só provando como é que eu converto aqui de decimal exato para número fracionário. Outro exemplo, 0,45, tá bom? É outro número que é decimal exato, tá bom? Então ele faz parte dos racionais e vou provar isso agora para vocês. Basta representá-lo através de fração. Então tenho aqui 0,45, posso normalmente colocar o 1 aqui embaixo, né? O numerador como denominador, desculpem. E aí agora eu vou mover a vírgula 2 casas para a direita. Observem que se eu mover só uma vez, ia ficar 0, aliás, ia ficar 4,5. Então eu tenho que mover a vírgula 2 vezes, certo? Então eu tenho que desaparecer com ela. Então eu vou mover ela 2 vezes para a direita. Se eu vou mover ela 2 vezes para a direita, eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui no denominador. Então vai ficar 45 sobre 100. O que acontece? Geralmente, quando é solicitado para o aluno fazer essa conversão de decimal exato para fração, ele pede a fração da maneira mais simples possível. Ou seja, você vai ter que simplificar a fração. Bom? Então, nesse caso aqui não tinha o que fazer, porque nem o 3, nem o 10 possuem, o 3 e o 10 eles não possuem divisores comuns, mas já o 45 e o 100, eu posso simplificar eles, tá bom? Existem números que dividem ambos, certo? Ao mesmo tempo, tá bom? Então, o 5 dividiria
aliás, o 5 divide ambos os valores ao mesmo tempo. Bom, então eu posso dividir por 5. No caso aqui, 45 dividido por 5 fica 9. E 100 dividido por 5 fica 20. Tá bom? Então, esse cara aqui, o 9 sobre 20, 9 20avos, ele é, na realidade, um número que equivale ao 0,45. Tá bom? Ele é a fração simplificada que equivale ao 0,45. Então, 0,45, 45 sobre 100 e 9 sobre 20 são três números iguais representados de maneira diferente. Tá bom? Mas eu tenho que buscar sempre a fração na maneira mais simples possível, ou seja, a mais simplificada ao possível. Outra coisa que a gente pode fazer é representar através de fração as dízimas periódicas. Então, eu posso pegar uma dízima periódica, por exemplo, aqui o 0,8 traço, né? que na prática equivale a 0,88888 infinito, e representar ela através de uma fração, ok? Então, eu vou seguir o seguinte algoritmo. Eu vou dizer que essa incógnita x equivale a 0,8 traço, né? A gente já sabe que esse 0,8 traço, na realidade, equivale a 0,88888 infinito, tá bom? Essa vai ser minha etapa 1. E aí eu vou criar uma etapa 2, aonde eu vou mover, digamos assim, o período para antes da vírgula. Então, eu tenho um período que está imediatamente após a vírgula, isso é importante também, eu tenho que ter ele logo após a vírgula, e vou mover ele para antes da vírgula, certo? Então, vou mover ele para antes da vírgula. Então, como o período é só uma casa, eu vou ter que mover ele apenas uma vez, tá bom? Se fosse duas casas, que será um exemplo que a gente vai ver logo mais, teria que ser duas vezes. Então, você vai ter que mover a quantidade de vezes possível, aliás, necessária, para que o período ele passe para antes da vírgula. Bom, então, como é uma vez, eu vou multiplicar ele por 10, ok? Então, aqui, ó. Só que eu tenho que fazer isso em toda a expressão. Então, se eu tinha x aqui, essa incógnita, esse x eu vou multiplicar por 10, né? Eu não posso fazer só de um lado da igualdade. Então, o x eu multiplico por 10. E esse 0,88888, que é a minha fração, também multiplico por 10. O que é que acontece? Essa vírgula eu vou mover uma casa para a direita. E eu vou ficar com o período antes da vírgula. Tá bom? E ele continua depois, porque ele é infinito. Depois desse 8 aqui, eu tenho outros 8 infinitos para frente, né? Então, voltando para a representação do tracinho, ok? Vai ficar 8,8 traço, certo? E aí, eu vou chamar essa etapa aqui de etapa 2. O que é que eu faço? Eu tenho duas etapas, pessoal, no cálculo. Eu tenho a primeira etapa, onde o período está antes da vírgula, tá bom? E eu tenho, na segunda etapa, a representação onde o período também está agora antes da vírgula, certo? Então, eu vou fazer agora a subtração da expressão 2 pela expressão 1, ok? Então, vamos lá. Quem é que eu vou subtrair? Porque tem várias partes aqui na igualdade. Vai ser as partes do x, certo? Então, eu tenho aqui 2, que é a parte de baixo, menos a de cima, menos 1. Então, fica 10x menos x, tá bom? Isso está antes da igualdade. E quem está depois da igualdade, eu vou pegar os valores que estão barrados, tá bom? Os valores que tem o tracinho aqui em cima. Tá bom? Então, o 2, a parte do 2 ficou essa, 8,8 traço, menos a parte de cima aqui, que é 0,8 traço. O que é que acontece? O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Eu tenho 10x menos x vai dar 9x, aqui embaixo, já respondendo para gerar a geratriz aqui, pessoal. E aí eu posso aqui, ó, 8,8 traço menos 0,8 traço, se vocês observarem, esse 0,8 traço ele se repete nos dois, então eu posso simplesmente subtrair, né? Eu posso desaparecer com ele. Então vai sobrar aqui desse lado da igualdade 9x, tá bom? 10x menos x, 9x. E aqui 8 menos 0, sobra 8, tá bom? Então a minha geratriz vai ser justamente o valor de x. O que é que eu faço para saber o valor de x? Esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? Então,
eu tenho que 0,8 barra, 0,8 tracinho em cima, que é uma dízima periódica, ele tem como fração geratriz 8 sobre 9, certo? Se vocês quiserem provar se está certo, vocês já em casa dividam o 8 pelo 9, que você vai achar 0,88888 infinito. Tá bom? Então esse cara aqui, só para fechar, ele é a geratriz do 0,8. Outro exemplo agora, onde o período ele é composto por dois valores, tá bom? Então eu tenho outra dízima periódica, só que agora o período é formado por dois valores, que é o 9 e o 6, né? Então, mais uma vez eu vou atribuir aquela incógnita x, tá bom? 0,96 traço. Aí na prática ele representa 0,96, 96, 96, 96, 96, aí vai ao infinito, né? Esse é o cara que eu vou chamar de 1. Bom, agora como eu falei para vocês, eu tenho que passar o período para a parte anterior à vírgula, né? A parte esquerda da vírgula. Então agora o meu período ele tem duas casas decimais, digamos assim. Eu tenho dois valores no meu período. Então eu não posso só multiplicar por 10, eu tenho que multiplicar por 100. Por quê? Porque eu quero mover duas vezes a vírgula, né? Um zero para cada vez que eu quiser mover a vírgula. Então, vou multiplicar todo mundo por 100, né? Não mais por 10. Agora, como são duas casas, por 100. Então, multiplico o x também, né? A minha incógnita, por 100. E o número 0,96, 96, 96, eu também vou multiplicar por 100. Isso vai me dar 96,96, 96, 96, né? Porque o período, né, ele se repete infinitamente. Então, porque eu trouxe uma vez o período para a esquerda, não quer dizer que ele vai desaparecer daqui, né? Porque se eu tirei uma vez aqui o 96, eu tenho infinitas vezes ainda para frente, né? E voltando à representação dele para essa representação do tracinho, tá bom? Esse 96,96 barra, eu fecho a minha parte 2 do cálculo, né? E aí eu vou fazer 2 menos 1, né? A parte de baixo aqui, 2 menos 1. Lembrando que sempre primeiro a parte de x, ó, né? 100, no caso agora vai ser 100x menos x, 100x menos x, igual a parte que está barrada, tá bom? Fica mais fácil o entendimento. Poderia fazer com a parte que é as reticências, professor? Pode, mas eu acho mais simples para explicar você fazendo a subtração com esses caras que estão com tracinho, né? Porque aí fica claro que você vai ter que simplesmente, ó, cortar. Você vai ter que simplesmente cortar os 0,96 aqui, o 96 barrado aqui, né? Então, 100x menos x dá 99x, ok? E 96 menos 0, né? Porque os 96 barrado eu cortei, dá 96. Então, 99 que está multiplicando, passa dividindo, né? Fico com 96 dividido por 99. E aí, o que acontece? Eu tenho que simplificar. Por quê, pessoal? Porque se vocês observarem, os dois valores que eu tenho aqui na minha fração geratriz, eles são múltiplos de 9. Aliás, múltiplos de 3, desculpem. Múltiplos de 3, né? 96 é múltiplo de 3 e 99 também é múltiplo de 3. Então, eu divido todo mundo por 3, né? 96 por 3 dá 32 e 99 por 3 dá 33, tá bom? Então, esse 32 sobre 33 é o que a gente chama de geratriz. A parte de cálculos era essa. Então, vamos ver aqui algumas outras definições de conjunto dos números racionais. Então, eu tenho o oposto. O que é o oposto? A mesma regrinha que é válida lá para os inteiros, né? O oposto é você trocar simplesmente o sinal, né? Se eu tenho aqui 3 meios, né? 3 sobre 2, que é um número racional, o oposto dele é menos 3 sobre 2, certo? O inverso, o que é o inverso? O inverso é você trocar a posição do numerador com o denominador, ou seja, eu tenho 3 meios, o inverso de 3 meios vai ser 2 terços, né? Eu troquei, ó, o 2 estava embaixo, foi para cima, o 3 estava em cima, foi para baixo. Então esse é o inverso.
E o módulo é a mesma coisa lá dos inteiros, é você tirar o valor de dentro do módulo, que são essas duas barrinhas, retirando o seu sinal, né? Se for positivo, continua positivo, só que se for negativo, que é o caso aqui do 3/2, ele passa a ser positivo. Certo, pessoal? Então, aqui a gente encerra as nossas explicações sobre números racionais, né? Vamos ver aqui apenas um exercício resolvido, né? Em cada caso abaixo, determine o inverso dos números racionais. Então, eu tenho aqui 2 e eu quero o seu inverso, né? Então, eu sei que o 2, ele tem o 1 aqui embaixo, né? Quando eu transformo ele na representação fracionária. E esse 2 sobre 1 se transforma na realidade em 1 sobre 2. Mesma coisa o 4, né? Para mim representar ele em fração, ele seria o menos 4, né? Seria menos 4 sobre 1, né? E aí, para transformar ele em fração, vai ficar menos 1 sobre 4. E aqui eu tenho menos 3 quintos. Para transformar no inverso, vai ser menos 5 terços. Certo, pessoal? Um detalhe interessante que no inverso eu não altero o sinal, né? Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. Tá bom? Esses dois últimos exemplos. E por hoje é só. Ok? Próxima aula a gente vai concluir a parte de números, de conjuntos numéricos, estudando o conjunto dos números irracionais e reais. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.